aqui para aprender da palavra do Senhor e adquirir sabedoria. O tema de hoje: como devemos nos comportar, qual a nossa responsabilidade pessoal. Está em Romanos capítulo 12. Essa é a palavra que eu tenho para compartilhar com vocês. O título: consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. Verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois, assim como o corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Essa é a palavra que o Senhor tem para nós nesse dia. Que nós venhamos adquirir sabedoria, extrair sabedoria dessa palavra e identificarmos qual o nosso propósito nessa terra, qual o nosso chamado, qual o nosso ministério. Deus nos criou com um propósito, com um chamado, com um dom, que a gente possa exercê-lo. Que após essa quarentena a gente possa voltar a exercer em unidade o corpo de Cristo e cada um poder manifestar o seu dom pelo qual Deus nos chamou. Existe um propósito abaixo do céu. Cada um de nós temos um chamado e um ministério, que nós venhamos poder colocá-lo em prática e exercer com excelência e com alegria. Eu fiz algumas anotações aqui, eu quero compartilhar com vocês essas anotações e que a gente possa ser edificado como o corpo de Cristo. Amém? Deus nos dá muitas habilidades e dons para que possamos edificar sua igreja. Para usá-los eficientemente devemos, primeiro, entender que todas as nossas habilidades e todos os nossos dons vêm de Deus. Segundo, entender que nem todos são dotados das mesmas habilidades e dos mesmos dons. Terceiro, saber quem somos e o que fazemos melhor. Quarto, dedicar nossas habilidades e os nossos dons ao serviço de Deus, não para alcançar sucesso pessoal. Quinto, estar disposto a empregar as habilidades e os dons que temos com todo o nosso coração, colocando tudo à disposição da obra de Deus, sem reter coisa alguma. Observe na lista de dons e observe e imagine o tipo de pessoa que recebeu cada um deles. Os profetas são geralmente corajosos e articulados. Os servos e ministros do evangelho que exercem o ministério são fiéis e legais. Os mestres são aqueles que apresentam um raciocínio claro. Os encorajadores e exortadores sabem motivar o seu semelhante. Aqueles que repartem são generosos e dignos de confiança. Os líderes são bons organizadores, aqueles que exercitam misericórdia, demonstrando bondade, são pessoas atenciosas, que se sentem felizes ao dedicar seu tempo aos outros. Seria muito difícil uma pessoa ter todos esses dons. Um profeta ousado geralmente não é um bom conselheiro. Aquele que retribui com liberalidade poderia falhar como líder. Ao identificar os seus dons, pergunte a si mesmo como poderá usá-lo para edificar a família de Deus. Ao mesmo tempo, perceba que ter todos os dons não garantirá a alguém
fazer todo o trabalho da igreja. Então, agradeça as pessoas cujos dons são completamente diferentes dos seus e seja grato porque os dons destes compensam as suas dificuldades. Juntos podemos edificar a igreja de Cristo. Amém? Um exemplo. Qual o meu dom? Qual o meu propósito? O que foi que Deus colocou em meu coração e designou a mim nessa vida para colocá-lo em prática? O meu propósito, o meu ministério está nesse capítulo no verso 8, a parte B. O que reparte, faça-o com liberalidade. Este é o meu propósito, este é o meu chamado. Que cada um possa encontrar o seu propósito, o seu chamado e viver no centro da vontade de Deus. Então, no meu ministério, Deus me chamou para ser coluna da igreja, para ser um mantenedor, para ensinar a igreja sobre liberalidade, sobre generosidade, sobre o como é relevante ser um investidor do reino de Deus, sabendo que cada semente que nós plantamos, iremos colher de forma abundante, 100 vezes mais. Então, meu ministério é o ministério de liberalidade, de generosidade. É tão assim evidente que toda palavra que você vinha ouvir da minha boca vai estar relacionada a esse assunto. Seja ele qual for, Deus, com a sua palavra, usando os seus profetas, os seus mestres, em tudo, ele sempre me remete a essa área de liberalidade, a essa área financeira do seu reino, da sua igreja, ou como é importante sermos investidores do reino de Deus. Então louvo a Deus porque Ele me escolheu com esse dom, com esse ministério, com esse propósito, que eu possa exercê-lo e colocá-lo em prática, em fidelidade. E eu desejo a vocês que Deus vos abençoe com todas as sortes de bênçãos e liberalidade. Louvado seja o nome do Senhor em nossas vidas. Amém.